Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Já chegamos na lição de número 10 e a lição de número 10 ela traz o título A Aliança e o Modelo. É muito importante nós voltarmos um pouco no que nós já estudamos durante esse trimestre. A importância de lembrarmos que Deus ele quer resgatar o povo hebreu da escravidão do Egito para levar para a terra prometida. Mas o principal objetivo de Deus, na verdade, não era simplesmente levá-los para a terra prometida, mas era realmente habitar no meio do povo, buscar ter um relacionamento com eles. Esse ponto é muito importante nós relembrarmos para aplicarmos no que a lição vai nos dizer durante essa semana. A lição também ela nos traz uma imagem, uma imagem ilustrativa, e você vai observar aqui, uma imagem do santuário, do tabernáculo de Deus com os homens. Você vai observar nessa imagem, então, do santuário. O santuário ele é feito de acordo ao santuário celestial, porque Moisés o faz de acordo ao modelo a qual foi apresentado. Ou seja, existe um antítipo que é o santuário celestial. E Moisés agora faz então esse tipo, um santuário de acordo ao que lhe foi mostrado. É importante nós frisarmos que o santuário era uma maneira de Deus habitar no meio do povo. E você vai perceber aqui, dentro do contexto dessa imagem ilustrativa, você vai ver aqui realmente uma luz muito forte que vai se espalhar então por todos os cantos. Ao lado do santuário estavam então as tribos de Israel acampando. E no meio então estava ali o tabernáculo de Deus com os homens. É importante nós frisarmos também, esse não é um assunto específico da lição, mas entendermos que tudo dentro do santuário apontava para Cristo. Você vai entrar aqui, por exemplo, na primeira parte do santuário, que era o pátio, e aqui você já iria se deparar com o altar de sacrifício. O altar de sacrifício apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E ali, então, o seu povo, o povo de Deus, deveria, então, trazer sacrifícios devido ali ao ponto de serem pecadores. É importante nós frisarmos que esses sacrifícios hoje não precisam mais ser feitos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio a este mundo morrer por nós. Ele já pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Por isso, quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, colocando ali então a não mais necessidade de ter então um sacrifício diário de um cordeirinho, porque o Cordeiro de Deus agora havia sido morto pelo meu pecado e pelo seu pecado. Havia agora se cumprido o que acontecia aqui dentro do contexto do santuário. O santuário também tinha duas repartições, que era o local santo e o local santíssimo. No local santo ali você tinha a mesa com os pães asmos ali ao redor, você tinha do outro lado aqui o candelabro, e ambos ali, o pão representava Jesus como o pão da vida, a luz aqui representava Jesus como a luz do mundo, na frente você tinha o altar de incenso, e aí você teria uma outra repartição que era o local santíssimo, aonde o sumo sacerdote adentrava apenas uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur. E ali, então, para fazer purificação pelos pecados de todos que foram ali aspergidos durante todo o ano. É importante nós notarmos que ali dentro do local santíssimo existia a Arca da Aliança. Dentro da arca continha as tábuas do testemunho, o decálogo, ou seja, os mandamentos de Deus, a palavra, e continha também a vara de Arão e também o maná. Vamos voltar no que nós estudamos em lições anteriores a respeito do maná? Você se recorda que nós estudamos que Deus, então, ele traz o alimento para o povo no contexto do deserto, ele traz o maná, e o maná não deveria ser colhido em dobro, porque se fosse colhido em dobro e deixado para o outro dia, o que acontecia mesmo?
apodrecia, criava bichos, a não ser na sexta-feira, que aí caía em dobro, e eles deveriam colher em dobro, porque no sábado não iria cair. Deus estava novamente levando o povo a entender a importância do contexto da observância da guarda do sábado, a qual Deus estabeleceu no contexto da criação. Mas aqui, dentro do altar, dentro do local santíssimo, na Arca da Aliança, continha ali o maná. E o maná que não apodrecia. Continha ali claramente esse poder de Deus fazendo com que o maná não viesse criar bichos. Acima da Arca da Aliança continha ali 2 anjos, 2 querubins, protegendo então ali o contexto da arca com suas asas, e ali continha então a presença de Deus, o Shekinah, a qual você observa então no contexto dessa imagem ilustrativa, a presença de Deus no meio do povo. E esse ponto é muito importante nós notarmos, porque a lição vai nos levar a estudar realmente esse ponto, e entendermos que Deus sempre quis habitar no meio do povo. Amém? O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 24, no versículo 3, que também é um versículo muito importante para entendermos o que a lição está tratando durante essa semana. Vamos ler comigo? Êxodo, capítulo 24, no versículo 3, diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Dentro deste contexto da presença de Deus, no contexto do monte, o monte tremendo, eles então rapidamente, prontamente dizem: Senhor, tudo o que o Senhor disser, nós o faremos. Mas o que está de errado dentro dessa frase aqui? Achar que com nossas forças nós conseguiremos ser fiéis a Deus. É isso que está de errado nessa frase, quando eles dizem: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Sim, é verdade que eles falam isso de todo o coração, mas o grande erro aqui é acreditar que com as suas forças eles conseguiriam ser fiéis a Deus. Qual seria talvez a frase correta que eles deveriam pronunciar aqui para Deus? Talvez a frase correta seria: pela tua graça, Senhor, através do teu poder, da tua força, da tua sabedoria, o Senhor nos dará força para nós fazermos tudo o que o Senhor nos pede. Ou seja, a confiança não mais neles, mas a confiança em Deus. E aí sim a frase estaria correta. Por quê, pastor? Porque sim, é impossível nós sermos fiéis à lei de Deus com nossas próprias forças. Mas se nós olharmos para Deus, pedirmos sabedoria para Ele, pedirmos a destra fiel dEle, que sempre está estendida para nós, Deus nos dará força para nós conseguirmos ser fiéis em todas as áreas da vida, o colocando em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Por isso, permita-me fazer uma aplicação aqui para nós irmos para a lição de domingo. Peça sempre ajuda a Deus. Entenda que sim, você é fraco, assim como todos nessa terra. Mas existe um Deus todo-poderoso que está disposto a te ajudar a ser fiel a Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Confie em Deus e o mais, Ele tudo fará. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para a lição de domingo? A lição de domingo traz o subtítulo O Livro e o Sangue, nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 ao verso 8. O capítulo 24, ele marca aqui o contexto de uma ratificação do pacto que unia Israel a Deus com o seu povo. É um dos momentos, podemos dizer assim, mais solenes do Antigo Testamento, onde sangue, sacrifício e a palavra, elas se unem para selar a relação entre o Criador e a nação escolhida. E aqui começa a surgir algo muito importante a respeito de Deus. E qual é o real objetivo de Deus? Você vai perceber aqui, quando você lê Êxodo capítulo 24, verso 1 ao 8, você vai perceber que ouvir a palavra e receber o sangue da aliança são parte de um relacionamento de Deus com o seu povo. Frise essa palavra relacionamento.
Essa é uma palavra-chave relacionada à característica de Deus. Um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Só para você ter uma ideia, e o autor bem o coloca na lição aqui na parte de domingo, as duas instituições estabelecidas por Deus no contexto da criação, a primeira delas te levava a um relacionamento vertical com Deus. Um relacionamento aonde Deus estabelece o contexto do sábado, aonde você agora tem um relacionamento vertical com Deus. A primeira instituição estabelecida por Deus é o sábado, no contexto da criação. Uma segunda instituição estabelecida por Deus no contexto da criação é o casamento, aonde Deus então estabelece um relacionamento agora no contexto horizontal entre os seres humanos. E Deus então vai mostrando uma característica dele, que é um Deus que gosta de se relacionar, um Deus que quer se relacionar com o seu povo, um Deus que quer habitar no meio do povo. E isso aqui é muito importante nós realmente entendermos e compreendermos que no contexto dessa aliança, a salvação, ela sempre foi sim mediante o sangue derramado, seja na antiga ou na nova aliança, onde o sangue de Cristo ali se cumpre. E é interessante então nós estabelecermos e entendermos que o nosso Deus, ele é um Deus que estabelece diferentes níveis de proximidade, mas é um Deus que quer se relacionar com o seu povo. E esse ponto aqui é muito importante nós entendermos dentro do contexto da lição. Sim, é certo que o povo não compreendia a pecaminosidade do seu coração. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 371, ela diz assim: o povo não compreendia a pecaminosidade do seu coração. E sem Cristo era impossível cumprir a lei de Deus. Ellen White nos leva a entendermos o contexto da natureza humana. E a Bíblia nos leva a compreendermos este ponto. E por isso a frase colocada por eles, tanto no verso 3 como no verso 7, faremos tudo o que o Senhor nos mandar, por mais que seja uma frase do coração, é uma frase equivocada, porque ele, por suas próprias forças, eles não conseguiriam. Mas se eles entenderem que eles eram pecadores e que necessitavam da ajuda de Deus, Deus daria força para eles serem fiéis a Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso, e que nós possamos sempre compreender que sim, olhando para nós mesmos, é impossível um dia termos vida eterna ao lado de Deus. Mas olhando para a graça de Deus, tudo é possível, porque Ele nos dará força a sermos fiéis, nos dará sabedoria a tomarmos decisões corretas, para que possamos realmente sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a parte de segunda-feira. Parte de segunda-feira, vendo a Deus. Nos leva agora a estudarmos desde o capítulo 24, no versículo 9 até o versículo 18. Aqui acontece algo muito interessante, que serve também com algumas aplicações para nós hoje. O que está acontecendo aqui? Moisés e os líderes, na verdade Arão e os seus dois filhos, Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos, eles são chamados então a subir ao monte, aonde agora ali no contexto do monte, eles viram a Deus. E não apenas viram a Deus, eles participaram de uma refeição com Ele. Eles observam essa teofania de Deus, porém é importante nós frisarmos que esses viram a Deus, essa teofania de Deus, não significa que eles contemplaram a essência divina, mas sim uma manifestação visível de sua glória. E eles conseguem então ver uma manifestação visível da glória de Deus, essa teofania de Deus. Porém, além deles verem isso, eles participam de uma refeição com Ele. E ali, claramente, comer junto era uma outra forma de selar uma aliança. E assim é também hoje. É interessante, quando você quer criar uma amizade, você convida então pessoas para comerem junto contigo. E ali você vai tendo um relacionamento, você vai criando uma amizade e, consequentemente, uma confiança, onde você vai compreendendo cada vez mais
o outro e ambos vão compreendendo um ao outro. O comer junto dentro deste contexto, assim também o é hoje, faz com que possamos ter um relacionamento ainda melhor. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Dentro deste contexto, nós podemos perceber alguns pontos importantes. Eu coloquei aqui na minha lição alguns desses pontos. Um ponto importante é entender que Moisés, ali dentro desse contexto, se você ler, e você deve ler esses textos em sua casa, Moisés, ele atua como um mediador. Isso mesmo. Moisés, ele é um tipo de Cristo. Ele representa esse tipo de Cristo como um único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o nosso mediador. E Moisés, então, aqui está atuando como sendo esse tipo de Cristo, um mediador. Um outro ponto muito importante que eu coloquei também no contexto da lição, dentro dessa parte desses versos, é entender o ciclo de 7 dias, a qual está acontecendo com Moisés. Moisés, então, é chamado a subir ali no contexto do monte, e Moisés, ao subir no monte, a nuvem ali vai cobrir Moisés. E essa nuvem também, ela é muito importante nós lembrarmos, que representa, então, o contexto da presença de Deus, que está cobrindo ali, protegendo o contexto de Moisés. E dentro deste contexto também entra o contexto desse ciclo de 7 dias. 6 dias onde Moisés fica esperando e no 7º dia, então, aonde ele recebe o contexto da presença de Deus com ele. E isso nos leva a entendermos claramente um ciclo da semana da criação. Nos leva a compreendermos o contexto dos 6 dias e o 7º dia, que é o sábado do Senhor. Também nos leva a entender que esse ambiente, esse contato com Deus, é um ambiente de espera. Sim, Jesus prometeu que vai voltar, mas ele ainda não voltou. Mas deve ser um ambiente de espera. Eu devo continuar aguardando todos os dias da minha vida, almejando e esperando que ele possa vir o quanto antes. Além disso, de ser esse contexto de espera, é também um contexto de santidade, onde realmente eu devo estar buscando fazer tudo o que Deus me instrui para que eu possa estar realmente na presença de Deus quando ele voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso e que possamos realmente compreender este ponto muito importante dentro do contexto da lição. Um outro ponto muito importante para entendermos é esse banquete. Mas quem preparou esse banquete, pastor? Quem preparou ele? Não sabemos. A Bíblia não nos conta, mas possivelmente tenha sido os próprios anjos que, enviados por Deus, prepararam esse banquete, a qual agora eles estão ali saboreando com Deus. Um outro ponto importante também é entender que a lei não era apenas para guardar, mas para instruir o povo na vontade divina. Se nós lemos o verso 12 de Êxodo, capítulo 24, você vai ver o contexto das tábuas de pedra. Você vai ver o contexto das tábuas de pedra que foram escritas pelo dedo de Deus, escritas em pedra, mostrando claramente um símbolo de sua imortalidade, mas também nos mostrando o contexto, então, da lei ser eterna. Mas dentro deste verso 12 há algo muito importante ali que você pode sublinhar na sua Bíblia. Essa lei é dada para eles, para que eles possam ensinar o povo. Ou seja, não era apenas para ser guardada no contexto da Arca da Aliança, lá no templo, lá no santuário, no tabernáculo. Não era para apenas ser guardada, mas era para ser ensinada ao seu povo. E esse ponto é muito importante, porque também não era apenas para o povo hebreu. Por quê, pastor? Vamos lembrar lições anteriores? Deus escolhe esse povo para que seja uma nação para abençoar as outras nações, para que pudessem discipular outros, para que as outras nações pudessem olhar para eles e buscar servir o mesmo Deus que eles serviam, buscar seguir os mesmos princípios a qual esse Deus estabeleceu para eles. Ou seja, a guarda, a obediência dos mandamentos de Deus, a lei de Deus, o decálogo, as palavras, não era apenas para o povo hebreu, mas era para todas as nações. Amém? E lembrando, ela é por toda a eternidade, para sempre. Por isso esse símbolo de ser escrito pelo próprio dedo de Deus
em tábuas de pedra, para que não se apagasse e pudesse realmente entender que a lei é para todo o sempre. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso e que nós possamos realmente compreender este contexto. É importante também nós frisarmos o contexto de Nadab e Abiú, que mais tarde eles seriam infiéis. Ou seja, não basta apenas ser algo exterior, eu preciso ter algo interior com Deus. O meu relacionamento não tem que ser apenas com palavras para que as pessoas observem, mas um relacionamento íntimo com Deus, onde muitas vezes em silêncio no meu quarto, na minha casa, eu estou em contato com Deus, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. Deus não vai fazer com que todos sejam salvos, não porque Ele não quer, mas as pessoas muitas vezes por não buscar ter um relacionamento com Ele, acabam deixando de lado e consequentemente acabam se afastando de Deus. Nadab e Abiú, eles são pessoas que mesmo estando ali na presença de Deus, mais tarde seriam infiéis. É muito importante nós notarmos isso, porque você precisa todos os dias da sua vida buscar ter um crescimento em Cristo. Todos os dias crescer em Cristo. Todos os dias ter comunhão com Deus, buscar a presença dele na sua vida e se preparar para a breve volta de Jesus. Muitos que estiveram perto de Deus, tiveram contato com Deus, em algum dia da sua vida, perderão a vida eterna, porque se afastaram dele com o passar do tempo. Aqui acontece com Nadab e Abiú. Estiveram na presença de Deus, comeram com Deus, fizeram uma refeição com Deus, mas mais tarde se tornaram infiéis. Nós possamos aplicar e entender essa lição que Deus quer nos dar também através deste ponto. Vamos lá para a lição de terça-feira, rapidamente. Lição de terça-feira, poder para obedecer. Nos leva a estudarmos o livro de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26 ao 28. O autor aqui, ele faz uma conexão com um dos textos mais profundos da Nova Aliança, aonde nos leva a entender que a obediência, ela só é possível quando Deus nos dá um novo coração. Algo que eu já coloquei lá no verso para memorizar. A importância de entender que eu não conseguirei ser obediente a Deus com minha própria força, mas entender que existe um Deus todo-poderoso que me concede força e me concede um novo coração. E aí sim eu conseguirei realmente ser obediente a Deus. Aqui Ezequiel 36, 26 ao 28, em paralelo com Êxodo 24, 3 e também o verso 7, onde eles relatam então tudo o que o Senhor falou faremos, mostra que a obediência exterior sem transformação interior é insuficiente. Vou repetir essa frase. A obediência exterior sem transformação interior é insuficiente. Entenderam? Deus quer que você tenha um novo coração. Deus quer que realmente você tenha um relacionamento sincero com Ele. E esse ponto é muito importante nós entendermos. Aqui em Ezequiel, nós percebemos que Deus revela que o verdadeiro caminho para a obediência não vem de esforço humano, mas de um ato divino de transformação. Amém? Deus quer também transformar a sua vida para que você consiga ser fiel a Ele. Deixe a Deus te colocar um novo coração. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. A lei deve ser escrita no coração. É importante nós frisarmos este ponto, porque alguns dizem que a lei, o decálogo, então não serve mais. O que importa é eu realmente amar a Deus e ter o contexto do amor de Deus no meu coração. Cuidado com isso e cuidado com essas heresias. É importante frisar que não é nenhuma contradição com as palavras escritas nas tábuas, com o decálogo,
com os mandamentos de Deus. A lei permanece. Deus não aboliu, em hipótese alguma. O próprio Jesus disse, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo que nenhum i, nenhum tio pode ser tirado da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Quando nós vamos em Apocalipse relata que nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado da palavra de Deus. Deus estabeleceu a sua lei, uma lei que deve estar não apenas exteriormente, mas que deve também estar escrita no nosso coração. Ou seja, ele nos ensina que não deve ser apenas exterior, mas interior, e que só conseguiremos com a ajuda de Deus. Só seremos realmente fiéis a Deus porque existe um Deus Todo-Poderoso que vai nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar força para sermos fiéis a Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de quarta-feira. No meio de seu povo, nos leva a estudarmos Êxodo capítulo 25, verso 1 ao 9, nos levando agora lá àquele contexto da imagem ilustrativa que eu trouxe no início da lição, aonde nos leva o contexto do tabernáculo, no contexto do santuário. E aqui é algo muito importante nós entendermos, porque por meio do santuário, Deus cumpriria seu objetivo. E qual era o principal objetivo de Deus? Levar o povo para a terra prometida? Não. Esse, na verdade, era um adendo, podemos dizer assim. Mas o principal objetivo de Deus para com eles era habitar no meio do povo. Mas, pastor, ele não poderia habitar no meio do povo lá no Egito? Ele não estava com o seu povo também lá? Sim, Deus estava. E é importante nós frisarmos que Deus já estava, sim, com eles. Aliás, Deus não é limitado ao espaço. Nós precisamos compreender este ponto, mas o santuário era uma forma de manifestar sua presença real e tangível no meio do povo. Por isso o santuário é realmente algo muito importante dentro deste contexto. O santuário, que era o centro do relacionamento de Deus com o seu povo, ele não era apenas como um local de culto, mas claramente como uma representação do plano da salvação, uma figura das coisas celestiais, como eu coloquei para vocês lá no contexto do início dessa lição, aonde tudo apontava para o plano da salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amém? Mas há um verso muito importante e algumas aplicações que nós podemos colocar também aqui dentro deste contexto. Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2, você vai ver uma oferta voluntária, não forçada. Ou seja, o santuário ele seria construído por doações movidas pelo coração. Não era algo forçado, mas sim algo do coração. O verso 3 ao verso 7, você vai ver que muitos dos recursos vieram do Egito, onde um dia foi ganho em servidão. Agora então seria usado para a glória de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso, porque esse é um ponto muito importante dentro do contexto da lição. Mas o verso 8 de Êxodo capítulo 25 é o verso central, podemos dizer assim, aonde claramente nos leva o contexto da presença divina, habitar no meio do povo. Nós podemos dizer que é uma antecipação da encarnação de Cristo e do ministério do Espírito Santo. Um Deus que viria a este mundo, se faria homem, 100% Deus, mas também se tornaria 100% homem e habitaria no meio do povo. E também nos levando a entender o ministério do Espírito Santo. Um Deus, então, que quer sempre estar no meio do povo. E louvado seja a Deus por isso. Permita-me fazer uma aplicação já para entrarmos no estudo de quinta-feira. Esse Deus, ele quer habitar na sua casa, ele quer habitar no seu lar, ele quer habitar no seu coração. Esse Deus, todos os dias, ele quer estar contigo. É importante nós olharmos para o livro de Apocalipse, onde nos diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você notar a expressão bater, ou eis que estou à porta e bato, Jesus ele está batendo, ou seja, ele ainda não está por completo dentro do nosso coração. E um outro ponto muito importante é a conjugação do verbo estar. Eis que estou à porta e bato. Você percebe que está conjugado dentro de um contexto de um presente contínuo. Ou seja,
todos os dias, Deus está batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar. Ele não pode forçar a entrada, é você que tem que aceitar. Mas uma vez você aceitando, você pode ter certeza que Deus sempre habitará contigo. Amém? Louvado seja Deus por isso, que você possa confiar neste Deus de todo o seu coração, entender e clamar sabedoria a Ele, para que Ele te dê força para fazer sempre a vontade dEle. A lição de quinta-feira, cheios do Espírito de Deus, nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 31, onde Deus chama as pessoas e os enche com o seu Espírito. O ponto importante dentro deste contexto é que o Espírito Santo ele não age apenas no campo espiritual direto, isso mesmo, mas também capacita o ser humano em dons práticos para a obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Aqui é a primeira vez nas Escrituras que lemos que Deus encheria alguém com o seu Espírito. Ele foi enchido, ou seja, capacitado para fazer a obra de Deus. Ou seja, após mostrar como deveria ser cada móvel, cada utensílio do santuário, Deus chama pessoas específicas para realizar a obra e capacita, enche, através do Espírito Santo, da sabedoria a essas pessoas para o fazerem de acordo ao que foi mostrado por Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Eu coloquei aqui algumas lições em Êxodo 31 e eu quero frisar aqui para vocês. Primeiramente, é o Espírito que nos capacita. O segundo ponto que eu coloquei é que Deus não chama apenas uma pessoa, mas Deus nos mostra que a obra do Senhor, ela é coletiva. Deus chama mais do que uma pessoa. Um outro ponto importante é entendermos que o Espírito, ele atua, ele inspira com planejamento, ordem e perfeição. Isso mesmo, você percebe isso claramente, um planejamento, uma ordem, uma perfeição. E o Espírito Santo, então, vai inspirando essas pessoas, a qual Deus, então, outorgou o trabalho para fazer a obra de Deus. O verso 17 também nos lembra do sábado como um sinal perpétuo. E o capítulo termina com as tábuas da lei, mostrando que a verdadeira plenitude do Espírito, aqui é algo muito importante, a verdadeira plenitude do Espírito leva à obediência, nunca leva à anulação da lei, como alguns dizem. A plenitude do Espírito leva à real obediência à lei de Deus. E dentro deste contexto do Espírito Santo, o capítulo 31 termina exatamente com as tábuas da lei, nos mostrando então este contexto, que a plenitude do Espírito leva à obediência e jamais leva à anulação da lei, até porque Deus não muda. Amém? Louvado seja Deus por isso, e aqui eu quero encerrar com a parte de sexta-feira. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz: a lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, o Shekinah, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo, pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Antes de orar com você, permita-me fazer um pequeno apelo para você. Entenda que sim, nesse mundo você vai ter que muitas vezes andar à contramão. Sim, à contramão do mundo. Aonde o mundo vai buscar seguir leis de homens, você deve sempre buscar seguir leis de Deus. A lei de Deus, no caso, os mandamentos de Deus. Mas, pastor, é muito difícil. Sim, verdade. É difícil você ser fiel a Deus em um mundo onde não é fiel. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você entender que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que estende a destra fiel para você, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria e você vai perceber quão deleitoso
é ser fiel a Deus. Quão deleitoso, por exemplo, é guardar o sábado do Senhor. Quão deleitoso é andar com Deus e saber que Ele quer habitar no nosso meio. Quão deleitoso é saber que a cada dia da minha vida, Deus vai me modelando, Deus vai fazendo com que eu tenha um crescimento em Cristo Jesus. Por isso, meu apelo para você, confie em Deus. Confie, se entregue a Ele e o mais, Ele tudo o fará. Amém? Louvado seja Deus por isso, vamos orar juntos? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa lição. Abençoe, ó Pai, cada pessoa que está nos ouvindo, em especial a entender a importância de conhecer a história, conhecer esse Deus que quer se relacionar com o seu povo, um Deus que quer transformar a nossa vida, um Deus que quer nos dar um novo coração. Nos ajude, ó Pai, nos dê sabedoria, nos capacite também a fazer a sua obra, assim como o Senhor capacitou esses homens a fazerem a obra do tabernáculo. Por favor, ó Pai, nos abençoe e nos ilumine, nos conceda dons para que possamos anunciar que Jesus em breve vai voltar. Nos dê sabedoria, ó Pai, a agirmos e fazermos tudo de acordo à Tua vontade, sempre o colocando em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.